Tudo bem, pessoal? Meu nome é Maurício Ferreira e hoje você vai entender se você deve ou não deve entrar direto na residência médica. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com alguns amigos aí, com outras pessoas que você saiba que também podem ter interesse nesse vídeo. Entrar ou não entrar na residência logo após se formar? Talvez você tenha essa dúvida, talvez você já tenha decidido que vai entrar na residência direto, talvez você tenha decidido que vai adiar a residência. Independentemente da sua decisão ou do seu planejamento, o fato é que você precisa entender se você realmente está preparado para isso. Como assim? E para responder essa pergunta, você precisa levar dois fatores em consideração: situação financeira e manejo do estresse. E entrar na residência médica sem preparação financeira pode ser uma catástrofe, né? A nível de saúde mental, saúde física também, obviamente, se você não está preparado adequadamente, né? A depender do seu limiar de estresse. Tem gente que aguenta trabalhar muito e tem gente que não aguenta tanto. E você se expor ao fato de ser uma pessoa que não aguenta tanto, talvez pode prejudicar você e o custo pode sair alto, porque o tempo que você ficou naquela especialidade, caso você tenha que sair da residência, apesar de não ser de todo perdido, não deixou de ser uma perda de tempo que você poderia estar alocando em outra área, em outras coisas da sua vida. Isso porque trabalhar 60 horas semanais, que teoricamente é a carga da residência, e ainda ter que encaixar 1 a 2 plantões semanais aí para poder custear despesas, pode não ser tão fácil assim como você acredita. Imagine que você entrou ali na residência médica, né, está cumprindo as suas 60 horas semanais, mas para pagar suas despesas do dia a dia, você ainda precisa fazer um plantão toda quarta-feira à noite. Você pode pensar, eu consigo, né, tranquilo, eu aguento isso. Mas vamos analisar exatamente a situação. Você vai ter trabalhado na quarta-feira de manhã, vamos colocar que você trabalhou das 7 da manhã às 6 da tarde. Você teve uma hora de deslocamento para chegar no seu plantão da noite, né? Entrou à noite às 7 horas da noite, às 19 horas, e saiu às 7 horas da manhã do dia seguinte. Como esse plantão era um plantão fora da residência, você não tem nenhum tipo de descanso. E você entra às 7 horas da manhã novamente na residência médica e vai ficar até às 6, 7 horas da noite de novo. Isso se você não tiver um plantão por parte da residência já na sua quinta-feira, na quinta-feira à noite. Imagina só, você vai ter ficado 36 horas trabalhando. E você pode pensar, ah não, mas eu dou conta disso, eu não me estresso com isso. Tudo bem, mas vamos pensar de maneira mais humana. Você gostaria que a sua mãe ou algum ente querido seu fosse operado ou atendido por um médico que está há mais de 24 horas sem dormir ou por um médico que está há mais de 30, 36 horas sem dormir? Responda essa pergunta. Tem algumas pessoas que não vão ter esse tipo de problema, é um fato. Você às vezes vem de uma família que tem mais condições financeiras, o seu pai ou sua mãe vão poder ajudar você durante a residência, né, ajudar com as despesas. Nesse caso, entre na residência, vá logo se tornar um especialista. Mas essa é a realidade de uma minoria de pessoas, mesmo que talvez possa ser a sua. E como você pode mudar a realidade dessa pessoa que está trabalhando as 36 horas seguidas que eu falei no exemplo anterior? Isso porque no meu exemplo eu só falei que ela faz um plantão fora da residência médica. Estou contando que ela só emenda 36 horas. A resposta é uma só, se preparando financeiramente. E você pode fazer isso. Dados do IBGE de 2017 dizem que só 2% das pessoas ganham mais do que R$14 mil por mês. E o médico recém-formado consegue, de maneira relativamente tranquila, passar disso. Você consegue ganhar 20 mil, às vezes mais do que isso. Então você pode se programar para acumular um patrimônio tal que vai permitir que você faça sua residência ou sem fazer plantões externos ou fazendo plantões apenas quando você tem necessidade, quando você quer, com objetivos fixos, de maneira que você vai ter bastante liberdade e poder de escolha para levar a sua vida da maneira com que você quiser. E não subestime isso, o cérebro da gente trabalha completamente diferente nas duas situações. Se você está fazendo algo por obrigação, você já vai saber que você nunca vai poder dizer não para aquilo. Então a chance de você sofrer com isso é muito maior, porque você às vezes vai ter um compromisso familiar, um aniversário de uma pessoa que você gosta, um casamento, que você não pode ir porque você precisa daquele dinheiro para pagar as suas contas. Tá? É claro que você pode se programar também, enfim, talvez meu exemplo tenha sido um pouco extremo, mas ele não é muito distante da realidade. Por outro lado, se a gente for pensar no médico que se preparou financeiramente, você pode facilmente abrir mão de um plantão que você tem para poder viajar, para poder fazer alguma coisa com a sua família, participar de um casamento, de uma formatura, enfim, do que você quiser.
Você pode, inclusive, não fazer plantão porque você quer descansar, porque aquela semana foi mais difícil na sua residência médica. Você pode passar o plantão para um colega porque você não precisa daquele dinheiro para pagar as contas, ok? Então esse é o poder de escolha que uma pessoa que está preparada financeiramente tem. Vou dar um exemplo simples aqui com valores. Vamos pensar em um médico, tá? Que ganha 20 mil reais por mês líquidos, ou seja, cai 20 mil reais na conta dele. E ele já está livre dos impostos, tá? Então, vamos supor que esse médico decida que vai viver com 5 mil reais. Dessa maneira, vai estar sobrando 15 mil reais para sua construção de patrimônio. Se você fizer uma conta simples, né, multiplicando por 12, você vai ver que ao longo de 12 meses, sem contar rendimentos, você vai ter acumulado um valor de 180 mil reais. E se você fizer isso por 3 anos? E se você fizer isso por 5 anos? Talvez você não precise fazer por 5 anos. O que eu estou querendo mostrar aqui para você é que você pode se programar de acordo com a sua realidade. Ah, mas eu já ouvi falar que se a pessoa deixar de fazer residência, ela pode se acomodar. Você é adulto, você toma suas decisões e se acomodar é uma decisão sua. É uma decisão sua, você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. Assim como entrar na residência e fazer um monte de plantão, sofrer psicologicamente com isso, também é uma decisão sua. Tem gente que leva isso numa boa, tem gente que não leva numa boa. Vai depender da realidade de vida de cada um e da resposta individual ao estresse. Vamos pensar num exemplo prático aqui então. O médico que ganha 20 mil reais por mês. Se esse médico ganha 20 mil reais por mês, né, líquidos, né, o que cai na conta desse médico, e ele decide viver com 5 mil reais ao mês, vão sobrar 15 mil reais por mês para ele. Se você fizer uma conta simples multiplicando por 12, você vai ver que ao longo de um ano, você vai ter acumulado 180 mil reais. E se você fizer isso por 2 anos, você vai ter 360 mil reais. E se você fizer isso por 3 anos, você vai ter 540 mil reais. Observe que eu nem estou contando os juros que você vai receber nesse período dos seus investimentos. De maneira que esse valor é mais do que suficiente para você passar a sua residência inteira sem fazer nenhum plantão. E se você se programa para trabalhar durante 3 anos, você não precisa juntar exatamente os 15 mil reais por mês. Você pode fazer isso na maior parte do tempo e programar, por exemplo, uma viagem no fim do ano, uma viagem boa, uma viagem para o exterior talvez, ou para algum local que você gosta aqui no Brasil, de maneira que isso não vai pesar no seu orçamento e no final dos 3 anos vai ser irrelevante desde que você se programe. Ou seja, você vai poder juntar sua grana, ter uma residência mais tranquila e durante esse processo de construção de patrimônio ainda vai conseguir aproveitar a sua vida. A decisão é exclusivamente sua. Antes de tomar a sua decisão, então, se vai fazer residência ou não, reflita bem sobre isso. Eu entendo que você deve ter recebido vários conselhos já de professores, bem-sucedidos inclusive, que falam para você entrar direto logo na residência médica. Isso tem o seu valor, obviamente, e é um conselho super bem intencionado. Só que não é uma receita de bolo que serve para todo mundo e talvez não sirva para você. Na minha opinião, você não deve desprezar o potencial prejuízo físico e mental que existe quando você decide entrar numa residência médica despreparado financeiramente. Apesar de você talvez ter um amigo que consiga trabalhar muitas horas semanais, eu tenho um que eu acho que ele consegue trabalhar os 30 dias do mês sem mudar muito o humor dele, isso pode não ser a realidade para você. Então se prepare financeiramente e sofra o mínimo possível. Isso vai fazer você se dedicar muito mais à sua especialidade, se estressar menos e ser mais feliz em toda essa jornada. Era isso que eu tinha para falar para vocês, então curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com os amigos que precisam ver esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.